Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Estamos na terceira semana da jornada Guia de Sucesso, onde nós vamos ter 5 aulas fundamentais para o nosso dia a dia. No primeiro momento a gente estudou a espiritualidade. Dentro da espiritualidade a gente viu a aula Gestão Financeira. A gente aprendeu como fazer uma gestão financeira pelo prisma da espiritualidade. Na semana seguinte nós estudamos, você aprendeu a saúde física, porque para ter sucesso não é possível chegar longe se não tiver uma saúde física impecável. Então você aprendeu como ter uma saúde perfeita pelo prisma da espiritualidade. E agora chegamos na terceira aula desta série, que é a saúde familiar. Acredito eu que ninguém que está do outro lado aí é filho de chocadeira, Todo mundo aí tem uma família boa, uma família feliz e uma família bem estruturada. E eu não sei se os senhores sabem, mas um grande empresário, para ter sucesso verdadeiramente, precisa ter uma família estruturada. Quem tem boa família tem sucesso na vida. Quem tem uma família com dificuldade passa a ter dificuldade na vida. Então a nossa conversa de hoje vai ser sobre essa ferramenta maravilhosa que é a saúde familiar. Como é que isso tem impacto nos nossos negócios? Qual que é o objetivo da família? Quais são os tipos de família? Tudo isso nós vamos estudar hoje. Mas antes eu quero dizer a você que está aí do outro lado, que você se inscreva no nosso canal, coloque lá os seus comentários, dá o seu like lá, compartilhe com os seus amigos, pois o seu compartilhamento, o seu comentário é muito importante para nós. E é por meio dele que a gente tem cada vez mais energia para continuar esse trabalho grandioso aqui, rumo à melhoria do maior número possível de pessoas. Portanto, não perca tempo, vai lá, se inscreva, aperte o sininho para que você tenha as informações de primeira hora. Cada vídeo novo que a gente postar, você receber de primeira hora, ok? Vamos ficar muito felizes com a sua participação e com a sua inscrição no nosso canal. Outra coisa importante é que você, se tiver uma pergunta, deixa lá nos comentários, pois a sua pergunta pode virar um desses vídeos aqui, eu gravar um vídeo ao vivo respondendo a sua pergunta. E aí o mais importante, a sua pergunta pode contribuir inclusive para muitas pessoas. Então é importante que você, além de comentar, deixe lá as suas perguntas, os seus questionários com relação a essa questão da gente inserir a espiritualidade dos negócios. Porque o Azen tem isso como objetivo, inserir a espiritualidade no negócio. Este é o nosso estudo, este é o nosso objetivo e é a nossa base da vida perfeita, da vida feliz e da vida próspera, ok? Então vamos conversar sobre a saúde familiar, o que isso tem a ver na nossa vida, qual o impacto que isso causa no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa importante é o seguinte: família é o conjunto de pessoas que possui grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Isso é família, Então quando você tem lá várias pessoas que moram no mesmo lugar, moram na mesma casa, independente do vínculo consanguíneo, vamos dizer assim, é uma família porque mora no mesmo lugar, compartilha do mesmo teto, formando um lar. Então a partir daí virou uma família, certo ou não? Então começa por aí a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje. Pois bem, além disso, uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e a mãe, unidos por matrimônio ou união de fato e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Você sabia que tem família nuclear e família elementar? Então veja, nós vamos estudar sobre tudo isso hoje, nessa nossa aula de hoje. Vamos ver quais são as curiosidades, por exemplo, que tem quando se fala de família. Começamos por aqui, família nuclear e família alimentar. Então esses são os dois tipos básicos das famílias no mundo todo, ok? Pois bem, a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Então veja você,
É por meio da família que cria bons cidadãos, né? É por meio da família que tenha bons filhos. A família ela é responsável por esta base no mundo. A família, na verdade, é que faz um bom país, uma boa cidade, um bom bairro, né? O ambiente entre os amigos, tudo começa na família. A família é que faz a diferença na nossa vida. Então todos nós vivemos em uma família, compartilhamos de uma família, e é isso que faz a diferença em todas as pessoas. Você pode observar que uma pessoa que trabalha numa boa família, que tem uma família bem estruturada, ele é mais bem sucedido, com certeza absoluta. Por que é mais bem sucedido? Porque tem uma base, como diz o pessoal, é uma pessoa que tem pedigree. Já ouviu falar disso? A pessoa que tem pedigree, pois é isso que se pensa, né, que se imagina quando se tem uma boa família, quando se tem uma boa base familiar, ok? Vamos mais um pouquinho aqui. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é fundamental importância. Então veja bem, a família ela é fundamental no seu dia a dia, fundamental no seu desenvolvimento. É por meio do papai e da mamãe que você atinge os seus objetivos. É por meio deles que você consegue chegar aonde você quer chegar. Todas as pessoas, todos os indivíduos que têm uma relação bem estruturada com pai e mãe vai mais longe. Então a base familiar, ela vem daí, ela vem do papai e da mamãe. E quando você olha para uma pessoa e você vê uma pessoa bem estruturada, uma pessoa alegre, uma pessoa tranquila, você já imagina que ela tem uma família boa. É isso que acontece normalmente, né? Quando a gente pensa em família, ok? Então vamos adiante. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo da socialização da criança, bem como as tradições, os costumes e por aí vai, né? Através das gerações. Até e aí veja bem, além dos costumes, é também perpetuado, né, por todas as gerações futuras, todos estes ensinamentos, todo este know-how, toda essa base que tem a família na vida de uma pessoa. Você pode imaginar que uma criança, quando ela tem um pai tranquilo, uma mãe tranquila, ela é uma criança saudável, é uma criança feliz. Quando você vê uma criança problemática, cheia de complexos, cheia de coisas, você pode ter certeza que na família dela aconteceu vários distúrbios. E é isso que vai perpetuar para a vida toda. É esta bagagem que ela traz do pai e da mãe, daquele ambiente onde ela vive, é que ela vai levar para a vida inteira. Então é muito importante os papais que estão me ouvindo agora nesse momento, que tenha a preocupação de ter um lar harmonioso, um lar tranquilo. É importante, por exemplo, que papai e mamãe não tenham discussões na frente das crianças, porque isso traz um trauma gigantesco e pode ser inclusive irreversível no futuro, na formação do caráter do seu filho. Então tome cuidado com isso, pois a tua conduta familiar é que faz a diferença na continuação dos seus filhos. Eles são, na verdade, vamos dizer assim, o reflexo do papai e da mamãe. Só para você ter uma ideia que isso é muito forte, a criança do 0 ano até os 13 anos, ela é 100%, olha o que eu vou dizer para você agora, do 0 ano aos 13 anos, a criança ela é 100% reflexo da mente dos pais. Ela não tem capacidade de pensar, então é o papai e a mamãe que incute todas as informações na cabeça do seu filho. E aí ela tem um período de transição entre os 13 e os 16 anos, que é o período da adolescência, onde ela começa a formar o caráter. Imagina você que ela passou 13 anos só vendo coisas ruins. E aí ela começa a ter o entendimento por ela mesma. Daí para frente a coisa fica complicada. Então é importante que você tenha isso fortemente dentro do seu coração, que seus filhos são responsabilidade sua, na verdade. Ok? Pois bem, o ambiente familiar é o local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução dos conflitos ou problemas de alguns dos membros. Então veja você, é importante que tenha sabedoria para resolver qualquer questão no ambiente familiar.
isso vai fazer uma diferença muito grande no longo prazo. No longo prazo, isso vai trazer um benefício muito grande. Ao mesmo tempo que, se você não tiver esses cuidados, ao longo prazo também as consequências podem ser gigantescas. Por quê? Porque a gente é o que a gente coloca na nossa mente, a gente é reflexo da nossa mente, a gente é tudo aquilo que é armazenado no nosso subconsciente. Então é importante que todos nós tenhamos essa compreensão, principalmente os pais, pois a família é a base de um país, por exemplo. Veja você, um país, ele é gerenciado por uma pessoa que faz parte de uma família. Então veja você, um presidente que tem uma família totalmente torta, ele vai ser torto também, e aí vai causar vários prejuízos para uma nação inteira. Pense nisso. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Então o papai e a mamãe, né, ele é a base da família. Ali você tem que proporcionar conforto, bem-estar, segurança, tranquilidade, harmonia, sabedoria, principalmente uma ferramenta que é o elo de ligação sobre tudo isso, que é o amor. Então, quando você tem um amor gigantesco, acompanhado de sabedoria, com certeza você terá uma família mais feliz e mais estruturada. E isso vai te dar uma base para gerenciar melhor todos os conflitos e mais. Os seus filhos serão pessoas diferenciadas com certeza absoluta, porque viveu num ambiente totalmente diferenciado. Então tome cuidado também com essas informações, ok? Continuando aqui, em biologia a família é uma categoria de classificação sistemática que fica entre o gênero e a ordem. Você sabia disso? A família, pensando em termo biológico, ele é um sistema, né? Ela é como se fosse uma categoria sistemática onde faz a diferenciação entre o gênero e a ordem. Então é isso que faz a família, pensando em biologia, por exemplo. Olha que interessante. Nessa aula de hoje a gente vai estudar todos os aspectos da família. Tem muitas curiosidades, inclusive, quando se fala da família, ok? Vamos comigo até o final que você vai se surpreender com todas as informações que nós vamos ter nesse período aqui da aula familiar, ok? Pois bem, tudo isso que eu falei para você é um conceito de família, é para você entender o conceito da base familiar e para onde a gente está indo com essa aula da família. Agora, nós vamos estudar o seguinte, família nuclear e família extensiva, né? É isso que nós vamos estudar nesse momento, a diferença entre a família nuclear e a família extensiva. Qual é a diferença entre uma e a outra? É isso que nós vamos ver agora, neste exato momento. Pois bem, entre os familiares é possível identificar 2 graus de proximidade. A família nuclear e a família extensiva. A família nuclear normalmente é composta pelos pais e irmãos, enquanto a família extensa é composta por avós, tios, primos e etc. Então veja, quando se fala de núcleo, né, é uma família mais estruturada, vamos dizer assim, e vive apenas a família verdadeira, que é pai, mãe e seus filhos. Quando você pensa em extensão familiar, você pensa numa família que aí mistura tudo, pai, avô, tio, sobrinho e por aí vai. Então é uma família mais extensa, né? Isso pode variar de acordo com a situação, de acordo com a crença de cada um, de acordo com a localidade que cada um mora, mas na verdade esta é a diferença entre a família de núcleo e a família extensa. O núcleo, como vou só repetindo, é composto por pai, mãe e seus filhos. A família extensiva já engloba aí toda a galera parental, né? Avô, tio, sobrinho, por aí vai, ok? Então essa é a diferença entre as duas. No entanto, este conceito é flexível, já que muitas vezes os avós ou outros parentes podem morar na mesma casa ou por isso são considerados uma família nuclear. Então veja, se os avós ou qualquer outro parente também morar na mesma casa, é considerado também família nuclear, ok? Porque mora no mesmo ambiente, compartilha o mesmo lar, as mesmas histórias, os mesmos conceitos, os mesmos aprendizados, todo mundo junto. Então, se todo mundo morar na mesma casa, também é considerada família de núcleo, né? Vocês hoje, no mundo moderno, vê muitas pessoas, né, muitos casais jovens morando na casa do papai e da mamãe, né?
junto com os avós. Então mora tudo no mesmo lugar, então aí forma uma família núcleo também, porque pelas circunstâncias financeiras ou pela a condição da família, acaba morando na mesma casa por não ter outro lugar para morar. Então, desta forma, ou por evasão, por exemplo, ou por êxito, mudou de um estado para outro. Então, tudo isso faz que pai, filho, avô e avó moram na mesma casa. Então, se isso acontecer, também passa a ser uma família nuclear, ok? Uma família de núcleo. Continuando aqui, em outros casos, um ou dois pais podem não estar presentes por algum motivo, não fazendo parte da família nuclear. Então aqui também é outra situação, que por N razões pode ser que a família de núcleo não está 100% correta, que é quando o pai tem que trabalhar fora, por exemplo, ficar vários anos fora, igual por exemplo, as pessoas que têm cargos importantes em entidade religiosa, como por exemplo, tem a Seichoner do Brasil, alguns dos seus dirigentes chegam a ficar até 10, 15 anos no Japão e a família aqui no Brasil. Neste caso, nós estamos falando de uma família nuclear que está faltando um membro da família, que no caso o pai, certo ou não? Então é uma família nuclear, vamos dizer assim, meio que capenga, faltando um pedaço da família que está longe. E nesse caso, também terá consequências, com certeza absoluta, que a maioria dos filhos não consegue entender, apesar de ter uma causa nobre, apesar de ser por necessidade, talvez de trabalho, mas o filho não entende essa ausência do pai. Então é importante que pai, mãe e filho sejam baseados na mesma família, morando no mesmo lugar, para que tenha no futuro pessoas melhores e pessoas mais bem estruturadas. Pense nisso. Continuando. Então aqui nós tivemos uma breve explicação entre família extensa e família nuclear. Espero que você tenha entendido essa questão aí, se você se localiza em alguma dessas coisas que a gente acabou de comentar aqui, ok? Agora, nós vamos ver os tipos de família. Não sei se você sabe, mas existem tipos de famílias. Inclusive, quando eu estudei esse negócio aqui do tipo de família, para que você tenha essa informação, eu fiquei impactado com algumas curiosidades dos tipos de famílias. Então vamos ver aí os tipos de famílias que existem. Por exemplo, além da tradicional estrutura familiar denominada nuclear ou elementar, as transformações sociais e culturais proporcionaram a existência de diferentes estruturas familiares. Então veja, o mundo vem se transformando, O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Hoje existem vários tipos de famílias que não tem nada a ver com famílias de 40 anos atrás, por exemplo. Aliás, tem famílias que existem hoje que há 40 anos atrás era considerado uma aberração, vamos dizer assim. Se acontecesse, seria um problema gigantesco. Mas ainda bem que o mundo mudou, que as coisas evoluíram e que as pessoas também evoluíram. E mais importante, quando a gente pensa em evolução espiritual, que é a quarta revolução do mundo, aí nós temos pessoas mais compreensivas, pessoas com grau maior de conhecimento, e a partir daí as relações ficam mais afetivas, As relações ficam mais tranquilas, e também impera, vamos dizer assim, a aceitação, impera que as pessoas tenham uma flexibilidade maior. A partir daí, tenhamos também pessoas melhores. Então vamos ver agora, neste momento, quais são os tipos de famílias e as suas curiosidades. A primeira família que existe, o primeiro tipo de família é a família que chama de monoparental. O que é isso? É composto por apenas um dos protagonistas, ou o pai ou a mãe. Os motivos que possibilitam essa estrutura são diversos, os motivos, Engloba as causas circunstanciais, morte, abandono ou divórcio, ou ainda decisão, na maioria dos casos, uma decisão da mulher, que é de ter um filho independente. Vocês já devem ter presenciado várias situações como essa no seio das suas amizades, e até mesmo na família. Quantas pessoas, quantas mulheres você já ouviu dizer, olha, eu quero ter um filho independente? Faz, por exemplo, utilizando a tecnologia de hoje, as chamadas fecundação artificial, onde a mãe não quer nem saber quem é o pai da criança, ela quer ter um filho 100% independente, ela sozinha. Então hoje tem N motivações que levam essa questão da família monoparental.
que é uma família onde tem um pai ou uma mãe, né? E aí tem várias circunstâncias, por morte também, por divórcios e por aí vai. Então, desta forma, você caracteriza uma família monoparental. Você que está me ouvindo sabia disso? Sabia que este é o nome dado para esse tipo de família? Então vamos lá. Existe um outro tipo de família interessante, que é a família composta. Já ouviu falar disso, das famílias compostas? Então vamos entender isso. A relação que se estabelece quando o marido e a mulher casam e têm filhos, mas em certo período da vida acham melhor se separar através do divórcio, logo após casam com outras pessoas, com as quais têm outros filhos. Olha que interessante. Neste contexto, chamamos isso de família composta. Sendo assim, as crianças terão duas casas, um pai e uma mãe, um padrasto e uma madrasta, né? E além disso, meio-irmãos, né? Então veja, por quê? O filho que tem um irmão do segundo casamento do pai, ele tem um meio-irmão, né? É um meio-irmão por quê? Porque é irmão só por parte de pai. Ou no caso da mãe, é meio-irmão porque é só por parte de mãe. E por isso é considerado uma família composta. E no mundo moderno, infelizmente, né? Hoje é o que mais existe, né? Tem pesquisas absurdas quando fala nessa questão de família. Por exemplo, existe uma pesquisa que diz que aproximadamente no mundo de hoje 90% dos casamentos não chegam a 2 anos de duração, se separam, né? As pessoas hoje encaram o casamento como apenas um contrato matrimonial. Que dê certo, tudo bem, senão é como se fosse uma sociedade, desfaz a sociedade e cada um vai viver sua vida. Quem paga o pato nisso tudo são os filhos, né? Porque os filhos não entendem essa questão e acaba criando pessoas revoltadas, pessoas que vão para o mundo das drogas, pessoas que têm problema de depressão e por aí vai. Na verdade, é um tipo de situação que normalmente causa muita sequela. Os pais têm que ter muita sabedoria para tomar a decisão da separação, principalmente quando as crianças são pequenas. É importante que, se vai tomar a decisão de separar, espere os filhos ficarem adultos primeiro, porque desta forma é mais tranquilo, ok? Então esta é a família composta. Continuando aqui, existe um outro tipo de família que tem uma característica interessante, que é a família comunitária. A característica interessante talvez seja o tipo de família mais indicado para todo mundo. Vamos entender isso? Nessa estrutura, todos os membros adultos que constituem o agregado familiar são responsáveis pela educação da criança. Então veja, você vai utilizar vários tipos de pessoas para que seus filhos tenham uma educação melhor, para que eles consigam ser cidadãos melhores. Quanto muitas pessoas moram juntas e dividem a criação das crianças, não sendo uma obrigação apenas dos pais. Então esta é a ideia. Então quando você pensa em comunidade, você pode englobar aqui várias coisas, a igreja, né? Os amigos, as pessoas morarem, várias pessoas no mesmo ambiente, né? Sabe aqueles quintal, aqueles terrenos que tem várias casas e que moram várias famílias no mesmo lugar, tipo 3, 4, 5 famílias? Então, esse é o tipo de família comunitária, onde todo mundo é responsável pela educação de todo mundo tem ali uma responsabilidade com os filhos de todo mundo, e principalmente a questão religiosa. A questão religiosa faz uma diferença muito grande nessas questões das famílias comunitárias. Na verdade, todas as famílias deviam ser um pouco comunitárias, né? Quando você leva o seu filho muito cedo para a igreja, por exemplo, é um tipo de família comunitária, onde você utiliza os ensinamentos da igreja para os teus filhos. Ou seja, ele tem algum tipo de aprendizado que não é o seu, ele aprendeu lá na igreja. Isso tem a ver com a comunidade, tem a ver com a questão comunitária. E desta forma, também é uma maneira de você educar os seus filhos de forma mais altruística e de forma mais eficiente. Porque quando você tem um filho na igreja, ele será um filho melhor, com certeza absoluta. Quando seu filho tem a condição espiritual bem definida, normalmente são filhos melhores. Pode ter certeza disso, porque vem através da fé. E a fé exerce um papel fundamental na nossa vida, ok? É importante pensar desta forma. Veja você, agora aqui tem uma outra família que é uma família curiosa, né? Não sei se você já ouviu falar dela. Já ouviu falar da família arco-íris? Pois bem, existe essa denominação de família arco-íris. O que é isso, né?
é um nome engraçado, né? Um nome bonito que foi dado para as famílias, né? Constituídas por homossexuais. Então veja lá, é constituída por um casal homossexual ou pessoa sozinha homossexual que tenha uma ou mais crianças em seu cargo. Então veja você, hoje existem muitas uniões, né? Entre homem e mulheres, entre homem e homem, mulheres e mulheres, pessoas que decidiram compartilhar, né? Ter como companheiro pessoas do mesmo sexo, né? Então veja, o mundo mudou, é o mundo moderno. Então aqui a gente apenas está fazendo um comentário com relação ao tipo de família, apenas para dizer que tem um nome para esse tipo de família. Pois bem, para esse tipo de família é chamada de família arco-íris. As famílias formadas por homossexuais que têm filhos, inclusive, que faz também inseminação artificial e por aí, tem filhos que têm um lar com duas pessoas do mesmo sexo. É uma situação diferente, mas que hoje em dia é normal, é o que mais tem no mundo de hoje, ok? E para estas famílias, esse é o nome engraçado e que eu achei bastante curioso, não sei o que você pensa disso. Vamos nós. Existe um outro tipo de família, né? Que eu não sei se você já ouviu falar, que é a família contemporânea. Veja, o mundo vai mudando, as coisas vão mudando de figura, as pessoas vão tendo novas informações, vão tendo culturas diferentes, viajam, percebem outras situações, têm outras percepções da vida, e aí chegaram num tipo de família que é a família contemporânea. E qual é a característica desse tipo de família? É a seguinte: é caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher na estrutura familiar, passando a ser a mulher o chefe da família. Abrange a família monoparental, constituída por mãe solteira ou divorciada. Então veja você, hoje tem a condição da igualdade, né? As mulheres têm as mesmas condições que os homens, principalmente na condição de trabalho. Então hoje é comum você ir em famílias que o marido fica em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalha. Por quê? A mulher tem um bom emprego, tem uma boa receita mensal e é mais interessante ela continuar trabalhando e o marido ficar em casa, porque o marido pode não ter o mesmo tipo de condição ou o mesmo tipo de salário. Ou seja, se trocar, inverter os papéis e colocar o marido para ir trabalhar, ele vai ganhar, por exemplo, 30% do que ganha a esposa. Nesta situação, vai criar um conflito familiar, né? Porque está acostumados com o padrão de vida e vai cair o padrão de vida. Então, neste caso, o marido e a mulher conversam e invertem os papéis. A mulher vai trabalhar e o marido fica cuidando dos filhos. Você já viu isso? Pois bem, isso é um tipo de família que existe muito no mundo hoje, que são mulheres que são bem-sucedidas no que fazem e o seu marido não tão bem-sucedido assim, mas por meio do amor, por meio da sabedoria, fazem um acordo muito bacana e a partir daí os dois vivem muito bem. Aliás, este é um tipo de situação que é muito bom, principalmente para os homens machistas, viu? Aliás, eu acredito que todo homem machista devia passar por essa situação. Todos aqueles que são considerados machões, né, que acham que ele que é o cara, que não sei o quê, deveria passar por isso em algum momento, né? A sua esposa ganhar muito mais dinheiro que ele e ele ficar numa situação desse tipo, por exemplo, de ir lá trocar as fraldas dos neném. Desta forma, vai se transformar em homens melhores, com certeza absoluta, e homens mais amorosos, porque quem diz que só a mulher tem que fazer isso? O homem também tem que ajudar, o homem tem que fazer parte do todo. E por que é assim? Aqui entra a parte espiritual nessa situação. Quando se tem uma boa espiritualidade, entende-se que não existe o homem e a mulher, existe um. Quando as pessoas casam, existe uma única pessoa. As pessoas se fundem e viram uma única pessoa. Portanto, não interessa de onde vem o recurso financeiro. O importante é que a harmonia familiar esteja instaurada. Isso é mais importante, independente de onde vem. Porque quando se coloca dentro do seio familiar esta questão do dinheiro, quem traz, quem deixou de trazer em primeiro lugar, vai ter uma família com problema com certeza absoluta. Porque vai surgir aquelas histórias que um joga na cara do outro: mas sou eu que trabalho, você não faz nada, né? Isso vale para o homem e vale para a mulher. Quantos casais você observam que tem problemas familiares, desarmonias familiares, por exemplo,
porque o marido passa a vida inteira jogando na cara da mulher que ela não trabalha, que é ele que é o produtor, que ela tem que fazer o que ele quer porque é ele que paga as contas. Você já viu esse tipo de conversa? Isso é o tipo mais machista que tem do ser humano. É o tipo coronelismo, né? O cara que acha que ele não tem uma esposa, uma companheira, que ele tem lá uma empregada talvez, ou alguma coisa que ele é o dono, né? Ah, eu pago tudo, então eu comprei você, por exemplo. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento. Homem desse tipo já não vai longe no mundo de hoje. Quem que é os homens que têm sucesso nesse, vamos dizer assim, nesta questão da vida familiar? São os homens espiritualmente fortes. Aqueles que têm sabedoria para entender todas as questões e saber que num matrimônio não existe marido e mulher. É quando ele sabe que não existe duas pessoas, existe uma pessoa. E que não interessa quem é que faz as coisas. Ali existe duas pessoas que estão juntas, unidas por uma coisa muito importante que chama amor, né? Onde se dão bem entre eles e daí para frente não estão preocupados com as questões físicas, né? Com as questões financeiras, não interessa de onde vem. O importante é que tenha e que vivam bem. Esta é a ideia, este é o princípio de uma pessoa que tem uma vida estruturada, principalmente espiritualmente falando. Então esta é, vamos dizer assim, a condição das famílias contemporâneas, as pessoas que têm uma relação mais ímpar, vamos dizer assim, com a espiritualidade. E você que está me ouvindo aí do lado, você pensa assim? Continuando aqui, existe um outro tipo de família, que eu não sei se você conhece, que é a chamada família real, né? Você sabe qual é o conceito da família real? Como é que isso funciona? Vamos entender um pouco. Constituída pelo soberano, né? Um rei ou uma rainha, e todos os seus descendentes. Os membros de uma família real são figuras importantes e gozam de determinados privilégios na nação que representa. Então veja você, quando se tem, né, o conceito rei e rainha, então eles são soberanos, então todo mundo é daquela região ou daquele país, são súditos, vamos dizer assim, né? E a partir daí tem a sucessão destas famílias. Quem vai suceder o rei, né? Quem vai ser o próximo rei, quem vai ser a próxima rainha, a próxima princesa, e por aí vai. E nestes casos, normalmente, os casamentos se dão por meio de indicações, né? Porque não querem perder a majestade, então, normalmente o filho de um rei casa com a filha também de um outro rei. Desta forma, juntam e aí ficam cada vez mais fortes. Então, essa é a ideia da família real. Percebe? Por exemplo, no passado tinha muitos reis, né? Na época de Moisés tinha muitos reis, na época de Josué tinha muitos reis, né? Por exemplo, se você pegar a cidade de Jericó, por exemplo, que era gerida pelo rei Maleque, e por aí vai. Então tinha vários reis naquela época, ou o Egito, que era gerido pelo rei Ramsés. Então veja você, então tinha muitos reis, e o rei também tinha uma particularidade naquele tempo, né? Hoje já talvez não é mais assim, mas naquele tempo o rei também podia ter várias esposas, com o objetivo de se tornar cada vez mais forte, porque o casamento nesta época era na verdade uma relação, vamos dizer assim, política, né? Então por isso que era importante ter filhos homens, porque a partir daí a relação política estava realmente estabelecida. Então o filho homem era a forma, vamos dizer assim, de perpetuar a espécie, né? A continuação dos reis e rainhas. Então ter um filho homem naquele tempo era muito importante. Então esta é a família dos soberanos, família real. É importante a gente ter aí este conhecimento com relação aos tipos de família. Existe um outro tipo de família, que eu não sei se você já viu falar, mas que é a mais tradicional de todas, que é a família Sagrada Família. Não sei se você já ouviu falar sobre a Sagrada Família, que é constituída pela tríade cristã, representada na Bíblia Sagrada por Jesus, Maria e José. Então esta é a chamada Sagrada Família, né? Vamos dizer assim, a família que representa o mundo quando se fala da Bíblia. Certo ou não? Então tem esse tipo de família também, a Sagrada Família, que é representada por esses três aí. São as três pessoas talvez mais importantes para o catolicismo, vamos dizer assim, né? Na continuidade depois de Deus. Percebe? Então existem vários tipos de famílias para que você consiga se estabelecer aí. A pergunta para você que está do outro lado é:
Qual desses tipos de família você participa? Qual é a tua família? Em qual delas você vive? Qual é o seu convívio familiar? Você já tinha parado para pensar dessa forma? Você mora numa família, por exemplo, compostas? Você é da família contemporânea? Você é da família comunitária, onde se junta várias pessoas para a educação dos filhos e mais a igreja, que tem um papel fundamental nesse tipo de família? Ou você é da família monoparental, por exemplo? Lembrando que a família mais tradicional é a família do núcleo, né? Onde tem lá o normal, que é o homem, o marido e a esposa e os filhos. Essa é a família verdadeira, né? É a família que é a base de todas. Mas existem vários tipos de famílias e eu fiz questão de passar por todas elas aqui para você nesta aula de família. Por quê? A família é a terceira ferramenta de um homem de sucesso. A gente, nessa trajetória do Guia de Sucesso, desse curso do Guia de Sucesso, do nosso livro Guia de Sucesso, ele é composto por 5 capítulos e que eu transformei em 5 módulos para dar esse curso para você. Então, como a gente, só para recapitular, a gente viu no primeiro módulo a espiritualidade, pela aula da gestão financeira. No segundo, você viu a saúde física, né? Então nós estudamos a primeira aula do segundo módulo, que foi a saúde física, quais as vantagens de cuidar bem do corpo. E vamos ter outras aulas ainda para quem continuar depois, né? Essa parte é a parte gratuita da coisa. Então você terá uma aula de cada um gratuito para que você entenda pelo menos o conceito. Mas se quiser continuar, vai poder fazer o nosso curso. Aí você terá mais informações e mais conteúdo ainda. E agora, nós estamos vendo essa questão da família, que é o terceiro lugar para que você seja uma pessoa bem-sucedida. E por isso, eu quis mostrar para você aqui o conceito familiar, como é que ela é estruturada, né? Hoje, no mundo moderno, como é que as famílias são estruturadas. Agora, nesta mesma aula, nós vamos falar um pouco mais da espiritualidade, que é o nosso papo aqui. É a gente estudar aquilo que é mais importante, aquilo que faz a diferença na nossa vida. Então vamos juntos. E a primeira ferramenta que nós vamos ver nessa hora, aqui nesse momento, quando se fala de espiritualidade, é as 7 chaves de uma família de sucesso. Vamos observar que existem 7 formas de ter sucesso. A Bíblia diz isso, que existem 7 maneiras de você ter sucesso na sua família. Então eu fui lá na Bíblia pegar estas informações para você. Então vamos, segundo a Bíblia, vamos ver quais são as 7 ferramentas, né? As 7 chaves, né? A Bíblia chama de 7 pilares para que você tenha uma família mais estruturada, uma família mais feliz. Primeiro, vamos ver o que diz lá no Provérbio 9, versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então veja, a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. De que sabedoria nós estamos falando? Nós estamos falando da sabedoria divina. E por que não falou do amor, né? Falou da sabedoria. Por uma razão muito simples, meus amigos. Porque a sabedoria é muito mais forte, né? O amor é importantíssimo. Amor é, vamos dizer assim, é como se fosse o elo de ligação sobre todas as coisas. É o que faz, por exemplo, as articulações funcionar melhor. O amor é como se fosse para o ser humano, como se fosse o óleo lubrificante para o motor do carro. Se você pegar um carro e não colocar óleo lubrificante no motor, ele vai explodir o motor, não é assim? A mesma coisa. Um indivíduo que não tem amor vai explodir totalmente, vai ficar totalmente ferrado, vai ter câncer, vai ter problemas nas articulações, vai ter pedra no rim, vai ter um monte de coisas. Certo ou não? Vai ter muitos infortúnios porque não tem amor. Só que amor demais não é bom. Então aí vem a ferramenta sabedoria, por isso que foi colocado em provérbio sabedoria, porque é a sabedoria que faz você ter um amor mais equilibrado, certo? Um amor verdadeiro. O amor verdadeiro, inclusive, é aquele que diz não na hora certa e que diz sim na hora certa. Então é importante, e por isso que fala que a sabedoria foi que fez, né? Edificou a sua casa e que lavrou os 7 pilares, né? Ou as 7 chaves da prosperidade ou da coluna familiar, ok? E aí tem mais um outro provérbio muito bacana que diz o seguinte, tá lá, aliás, aqui é um salmo, né? Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a sua casa, né? Não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Outra, se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso quer dizer? Não adianta você querer fazer as coisas sem ter Deus perto de você.
Eu não sei em que você acredita. O fato é que você precisa ter espiritualidade. As pessoas que têm uma relação muito grande com Deus, uma relação estreita com Deus, são pessoas mais bem-sucedidas. Nada adianta você querer fazer as coisas e se você não tiver uma espiritualidade boa, porque se você não tiver, você vai fazer bobagem. Você vai ser do tipo egoísta, por exemplo. Você vai ser do tipo ambicioso demais, né? Na verdade, não ambicioso demais, porque ambição é bom, mas o tipo ganancioso. Você vai ser o tipo mão de vaca, por exemplo. Tudo isso, né, são pessoas que não têm uma espiritualidade bem definida. E quando você está perto de Deus, quando você deixa o Senhor Deus, né, vamos dizer assim, mudar as coisas para você, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você vai mais longe com certeza absoluta. Quer você queira, quer não, você é um ser espiritual. Você e Deus é a mesma pessoa, ok? É importante que você tenha esse tipo de compreensão. Pois bem, pensando dessa forma, aí vem a chave 1. Qual é a chave 1 para se ter uma família boa, para se ter uma família feliz? A chave 1 é a seguinte: doar é a doação de recursos financeiros, trabalhos físicos e mental. Veja, pessoal, aqui nós estamos falando da lei dai e receberás. Esta é uma lei implacável. As pessoas que têm dentro do coração o sentimento de contribuição, o sentimento de colaboração, o sentimento de retribuição, são pessoas mais felizes. São pessoas que têm mais sucesso. Você pode ver, as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que mais ajudam outras pessoas. Você fala assim, mas o dono da empresa tal, ele não está nem aí para as pessoas. Quem diz você que não? Ele está sim, porque ele é preocupado, por exemplo, em manter aquela empresa de pé para garantir o salário daquelas dezenas, centenas de funcionários que lá trabalham. Então veja a cabeça da pessoa. Ele tem como objetivo construir uma empresa gigantesca para dar emprego ao maior número possível de pessoas. Isso é ajudar sim. Então veja. Então é importante que quando você pensa no seu patrão, você reverencie e agradeça a ele, porque ele tem isso como objetivo. As formas de doações mais tradicionais, mais, vamos dizer assim, que as pessoas mais entendem, é quando você vai lá, doa dinheiro para a igreja, doa dinheiro para um amigo, para um irmão. Isso é uma outra maneira. A outra forma é quando você vai lá na sua igreja, por exemplo, no núcleo que você trabalha, né, na sua associação, então não interessa, no seu centro lá vamos dizer assim, do espiritismo, quando você vai lá fazer um trabalho voluntário para receber as pessoas, para recepcionar as pessoas, isso é o chamado trabalho físico. E você também tem os trabalhos mentais, que é quando você faz oração, quando você vai lá ler um texto bacana, para que essa pessoa tenha uma vida mais feliz, para que ela se cura de uma enfermidade, por exemplo, por meio da oração. Que é o que faz os pastores, né, que visitam as pessoas, visitam de bênçãos, para que essas pessoas ficam com a saúde restabelecida, vão a hospitais, etc. e tal. Então esta é a primeira lei, a lei do dar e receberá. E você que está me ouvindo do lado, você pratica isso no seu dia a dia? Se não pratica, eu aconselho você imediatamente pensar desta forma, porque esta é a chave 1 para ter uma família perfeita. Então o que você tem que fazer como papai, por exemplo? Você tem que implantar na cabeça dos seus filhos que doar é muito importante, que contribuir para o maior número possível de pessoas é importante. Pensando desta forma, se todos os lares trabalhar desta maneira, com esse pensamento, com certeza no futuro bem próximo teremos pessoas mais felizes, um país melhor, uma cidade melhor, porque são pessoas mais humanizadas. Esta é a ideia dessa primeira chave, ok? Vamos à segunda chave. A segunda chave é a seguinte: adestramento espiritual. Todas as pessoas têm que ter esse adestramento. E como é que a gente fica adestrado espiritualmente? Só tem uma forma: pelo meio da participação e do estudo. Não é possível você ser adestrado espiritualmente sem estudar. E aqui, pessoal, eu não estou levantando bandeira de nenhuma igreja, embora ser um homem religioso, né? Mas eu não estou aqui levantando bandeira de ninguém. O que eu estou dizendo é que a espiritualidade é importante na tua vida. Eu não sei qual é a que você vai escolher, se é a igreja católica, se é a igreja evangélica, se é muçulmano, se é a messiânica, se é maricari, se é secular, a qual eu pertenço, por exemplo. Não sei qual vai ser a identidade religiosa que você vai adotar para você. Ou se você não vai adotar nenhuma, que pode acontecer também. Você pode ser um espiritualista independente, por exemplo, desde que você siga os princípios da lei de Deus, por exemplo.
destas leis que nós estamos falando aqui, porque estas leis elas fazem a diferença na vida de qualquer pessoa. Então nós precisamos pensar desta forma, independente da identidade religiosa que você participa, você precisa ser uma pessoa espiritualmente bem resolvida. Não interessa qual você vai escolher, mas esse adestramento espiritual é importante para você. E existem 3 formas de você adestrar espiritualmente dizendo, ok? A primeira é você criando o hábito de meditar. Você ter o hábito de meditar 1 hora por dia, por exemplo, se você não tem, cria esse hábito. Você vai ver o quanto isso é benéfico para a sua vida financeira, para a sua vida familiar e para a sua vida física, né? Para a sua saúde, todas elas. Então, quando você tem o hábito de meditar, você é uma pessoa melhor, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, ok? Então, cria esse hábito para você. E depois, você cria o segundo hábito, porque para meditar, precisa saber meditar. Não adianta orar de forma errada. Eu não sei se você sabia, mas existem formas erradas de orar. Então, para você orar de forma correta, é importante que você tenha conhecimento. E aí, o que você vai fazer para adquirir esse conhecimento e esse adestramento espiritual? Você vai ler livro sagrado, não interessa qual. Seja ele a Bíblia ou o Alcorão, qualquer livro de qualquer igreja que você participa. Todas elas têm obras maravilhosas que falam de espiritualidade. Então, é isso que você tem que fazer para ter o seu adestramento espiritual, ok? Então, esta é a segunda forma. E a terceira forma para você conseguir ter um adestramento espiritual bacana, forte e eficaz é por meio da primeira chave, é por meio da doação, ok? A obra de caridade faz você ser uma pessoa espiritualmente bem definida. Então esta é a forma de você praticar essa segunda chave. Vamos à terceira. A terceira qual que é? É sabedoria familiar. Veja você, esta é uma chave fantástica para que você consiga atingir os seus objetivos. O que é essa sabedoria familiar? É quando o indivíduo insere dentro da sua família a espiritualidade. É quando você insere dentro da sua família os princípios morais, o princípio da ética, por exemplo. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é ética, muitas pessoas vão dar várias definições de ética. Mas quando eu estudei verdadeiramente o que é ética, lá nas obras da Verdade da Vida, por exemplo, escrita pelo homem do Japão, que chama Dr. Masaharu Taniguchi, naquele momento calou muito forte no meu coração a definição de ética segundo ele. Porque até então eu achava que ética, por exemplo, era fazer coisas boas só, era me colocar no lugar do outro, era eu respeitar as pessoas. Mas aí ele mostrou para mim que ética é muito mais que isso. Primeiro é definido da seguinte forma: ética é eu aceitar que eu e o outro somos um só. Olha que interessante. Portanto, só faço para o outro o que é bom para mim, é outra forma de ver. E segundo, esse princípio de se colocar no lugar do outro, você só vai fazer coisas que vai beneficiar, por exemplo, as futuras gerações. Você já pensou dessa forma? Quando você pensa em fazer alguma coisa, você está pensando nas futuras gerações, qual é o legado que você vai deixar para eles? É assim que você pensa? Então veja você, isto é a sabedoria familiar. É a terceira ferramenta para se ter sucesso na sua família. Bacana isso, né? Continuando, a quarta chave para você ter uma família estruturada, uma família feliz, uma família rica, uma família harmoniosa, é a aceitação espiritual. Aqui está o segredo, pessoal. A maioria das pessoas não aceitam. E quando eu sei que você não aceita a sua condição espiritual, quando você sabe que você não aceita, é quando a tua vida está totalmente desestruturada, é quando você tem vários problemas na família, é quando você tem desarmonia com pai, com mãe, desarmonia com irmão, com irmã, com tio, com tia, com avô. Então esse tipo de desarmonia demonstra que você não tem uma aceitação espiritual. Então, qual que é a fé verdadeira? É a fé embasada na aceitação. Isso é sabedoria. É você aceitar que as coisas de Deus nem sempre é possível ser entendida por um ser humano. É você aceitar, por exemplo, que pode acontecer coisas com você que jamais você imaginou que acontecesse. Principalmente quando se fala de riqueza, por exemplo. Você pode ficar rico da noite para o dia. Basta você aceitar que você e Deus é a mesma pessoa. Se você aceitar desta forma, você vai chegar lá. Sabe por quê? Porque para Deus tudo é possível. Como Deus está dentro de você, você e Ele é a mesma pessoa. Você veio nesse mundo como autoexpressão dele, para expressar Deus aqui na terra e ser dono deste mundo, para reinar sobre todas as demais coisas, né? E animais e vegetais, qualquer coisa que possa imaginar. Esse é o papel do homem aqui na terra. Então é importante que você pense dessa forma, ok? Tenha essa aceitação.
Outra coisa nessa questão da aceitação, eu não sei se você sabia, mas tem que eliminar também na nossa mente o antropocentrismo, né? Que é quando colocava o homem como o centro do universo. Isso não pode acontecer. O centro do universo não é o homem. Então, na verdade, funciona da seguinte maneira. Você tem que pensar assim, ó. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a natureza. E em terceiro lugar, o homem. Se você tiver essa trindade bem definida na sua cabeça, você está começando a aceitar a sua condição espiritual. Ok? Continuando aqui. O quinto. Oração e meditação. Veja você. Eu acabei de falar que a oração e a meditação é fundamental para a sua vida, não é assim? Então veja, quem não medita, quem não faz oração, não vai longe. É importante você mentalizar aquilo que você quer. Sabe por quê? Porque tudo que acontece na sua vida é uma condição mental. Tudo é projeção da sua mente. Aquilo que você tem fortemente arraigado no seu subconsciente, a mente vai te mostrar a partir do momento que haja uma oportunidade. Percebe? Então você precisa ter isso como ferramenta importante na sua vida. É você saber que a oração e a meditação faz parte do seu dia a dia. Um homem espiritualmente bem definido, ele não levanta de manhã cedo sem orar e não vai dormir também sem fazer oração. E como que é a oração dele? De manhã agradece antecipado pelo dia maravilhoso que vai ter e no final do dia agradece porque o dia foi maravilhoso. É assim que é. Esta é a forma correta de orar. Então lembra que eu falei no início que existe forma errada de orar e forma certa de orar? Então, por exemplo, quando você senta na frente de Deus para orar, como é que você ora? Você fala assim, ó Deus, aqui está um homem cheio de problema, um homem que tem a perna quebrada, um homem que está com muitas dívidas, um homem que tem desarmonia na família, que não gosta do pai, que não gosta da mãe, ajuda aí, por favor. É assim que você ora? Pois bem, se você orar desta forma, você está errado. Então veja você, qual que é a forma correta de orar? A forma correta de orar é primeiro reconhecer qual é o problema que você tem. Por exemplo, imagine que você tem uma desarmonia familiar, por exemplo, ou que você tem um problema lá no teu organismo, seja ele qual for. Uma pedra na vesícula, por exemplo. Então como é que você vai orar? Você vai orar da seguinte maneira: Deus, muito obrigado pelas pedras da vesícula, o meu pedregulho ser dissipado. A partir desse momento a minha oração já foi atendida. Muito obrigado, já sou saudável. Veja, as pedras estão lá, foi detectadas pelo médico, mas na hora de orar, você vai orar como se fosse um cara doido, né? Você vai ignorar essa situação e dizer, olha, já foi resolvido, já está resolvido, e a partir daí a situação da sua saúde se restabelecerá. Então existem duas formas de orar, a forma pedinte e a forma verdadeira. Você tem que orar da forma verdadeira porque Deus só vai atender a forma verdadeira, ok? Então essa é a quinta ferramenta para que você tenha uma família bem estruturada. Vem a sexta chave. A sexta chave é: a palavra tem força criadora. Então qual que é o segredo aqui? É você gerenciar duas coisas: o pensamento e a palavra. Tome cuidado com aquilo que você fala, ok? Quando você fala, depois de falado, meu amigo, complicou. Existem 4 coisas na vida de um homem que quando passa, dificilmente volta, viu? Aliás, não volta nunca mais. Que é a água que passa pelo moinho, passou, já era, não vai voltar mais. A flecha lançada, se você lançar a flecha em alguém, se você atirar em alguém, você vai matar a pessoa. Não vai ter como ter escapatória, já era, lançou, não tem como recuperar mais. Certo ou não? Então veja, a consequência no mínimo é desastrosa, certo? Depois você tem a terceira coisa que quando passa não volta nunca mais, sabe qual que é? A palavra proferida. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Quando você vai falar alguma coisa, pense até 10 antes de falar, principalmente se for coisas negativas, certo ou não? Se você quiser conversar sobre coisas positivas, você pode falar sem pensar. Coisas que vai criar problema para outras pessoas, pense muito antes de falar, porque quando fala é irreversível. Quando você vai, por exemplo, ferir uma pessoa por meio de palavras, pense 10 vezes antes, porque uma vez feito, é irreversível. A pessoa até pode te perdoar, mas ela vai ter sempre um pé atrás com você. Ela vai sempre jogar na tua cara de vez em quando aquela situação, ok? E você vai ter que ter sabedoria para conviver com isso, certo ou não? Nós somos seres humanos, nós erramos, mas seria muito importante que a gente não cometesse esse tipo de gafe para não ser chamado a atenção em momentos como esse. Então veja,
o segredo aqui, o pulo do gato é gerenciar o pensamento e as palavras. Eu digo nas minhas palestras que teria que ter na faculdade uma faculdade de gerenciamento de pensamentos. Porque o pensamento, depois de um tempo, vira palavra. E a palavra faz um estrago na vida de qualquer pessoa, porque ela tem força criadora. A palavra falada tem a condição de multiplicar por 1000, vamos dizer assim. Então, se você falar uma palavra negativa, toma cuidado, ela multiplica por 1000, certo? Se você pensar, já é ruim. Se falar, vai multiplicar por 1000. Então, gerenciar as palavras é muito importante, porque ela tem força criadora, ok? Então, essa é a sexta. E agora nós vamos ver a sétima ferramenta que leva você a ter uma família bem estruturada. E sabe qual que é a sétima? Honrar pais e antepassados. Esta é a sétima ferramenta. Eu sempre digo nas minhas palestras o seguinte, que o indivíduo que não honra pai e mãe, que não honra seus antepassados, bom sujeito não é. Vocês concordam com essa afirmação? Então veja, não é possível ter sucesso com raiva de pai e mãe. Não é possível ter sucesso com raiva do seu avô e da sua avó. Sabe por quê? Porque esta galera toda aí, eles são na verdade o elo de ligação entre você e Deus. É por meio deles que você tem a ligação direta com Deus, percebeu? Eles são os seus antecessores, foi quem te trouxe a esse mundo. Então, independente da situação deles, você no mínimo tem que amá-los e agradecer. Você tem que ter a capacidade de, não importa a situação que você passou com seu pai, com sua mãe, com seu avô, ou com qualquer uma dessas pessoas, é importante que você tenha a concepção e a aceitação que eles são o elo de ligação entre você e Deus. Portanto, honrar pai e mãe e antepassados é assim algo divino. É o que você tem que fazer verdadeiramente. Continuando aqui. Então veja você, aqui eu mostrei para você as 7 ferramentas que levam você a ter uma saúde perfeita. E você do outro lado? Como é que você pensa com relação a todas essas questões que eu acabei de comentar com você? Qual é a sua percepção de tudo que eu acabei de dizer a você? Veja, é importante que você estude tudo isso. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essas 7 questões que levam você a ter uma família mais feliz, eu peguei aí o pai dos livros para te falar isso, que é a Bíblia. Vai lá, leia a Bíblia que você vai atingir esses objetivos todos. Agora tem uma outra ferramenta fundamental para essa questão da família, para essa questão de ter uma família bem estruturada. Aqui é outro segredo muito importante para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. E todo mundo vai querer passar por isso um dia. Seja você hétero ou homossexual, você vai passar por isso um dia. Todo mundo quer ter um companheiro, todo mundo quer ter uma companheira. Verdade ou não? É assim que funciona, ninguém é diferente. Todo mundo quer ter ali uma pessoa para compartilhar as suas alegrias, as suas tristezas, as suas angústias, as suas vontades, os seus desejos, os seus projetos. Todo mundo quer chegar a esse ponto. E agora nós vamos falar da ferramenta, ou do contrato casamento. A ferramenta que faz o enlace, entre as pessoas, que é o casamento, o contrato. Então veja você, o casamento é o símbolo do renascimento e evolução da nossa vida. Veja, por meio do casamento, da união de pessoas que nascem outras pessoas. Você nasceu através disso. Por isso que ele é o renascimento, certo ou não? Então, quando se casa, vai perpetuar a família. Então, essa é a ideia do casamento. Veja, agora, o que nós vamos estudar aqui com relação a isso? É a forma correta, de pensar com relação a ser uma pessoa casada. Isso é importante. O casamento é uma ótima oportunidade para isso. Os recém-casados devem ver o seu novo eu sobre nova luz a partir para uma nova vida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui para você? Qual que é o segredo do casamento? Qual que é a ideia principal? É você encarar na sua vida que quando você casar vai existir um novo eu. Aquele eu solteiro desaparece, vai existir o eu casado. E aí vem a conotação mais importante desta união, que é você saber que você e a pessoa com quem você casou, a partir daí vai se transformar numa única pessoa. Veja, e tem várias formas de você ter a convicção desta informação. Uma delas é se você pegar a própria Bíblia, já que eu falei dela aí. A questão Adão e Eva. Por exemplo, como é que Deus criou a Eva, Como é que Deus deu a companheira para Adão? Ele colocou ele para dormir, foi lá e tirou uma costela, e a partir daí surgiu Eva, não foi assim? Isso mostra que realmente o homem e a mulher, após casar, após se unir em matrimônio, viram uma só pessoa. Percebeu?
Então vem desde os primórdios, vem desde a concepção, da ideia primária, esta condição de eu e você ser um só. Então quando você casa, principalmente os recém-casados, tem que pensar, a partir do momento que casou, não existe mais a individualidade, existe a palavra nós, né? Porque você e a sua esposa passam a ser a mesma pessoa. Continuando aqui, para que isso aconteça, devemos usar duas visões fundamentais para uma família feliz, que é ver e agir, ver e criar. Primeiro, você precisa ver a sua esposa ou o seu esposo como você mesmo, certo? Essa é a primeira coisa. Você precisa ver, você precisa enxergar, você precisa ter visão disso. E como é que você tem visão disso? É você tendo o adestramento espiritual, porque senão você é uma pessoa cega. Uma pessoa que não tem a espiritualidade definida é como se você colocasse um cego para andar na rua. Ele vai ter dificuldade, né? Ele pode aprender a andar na rua, mas ele vai andar com mais dificuldade que as demais pessoas. Uma pessoa que não tem espiritualidade é uma pessoa cega espiritualmente dizendo. Então o que é a espiritualidade? É, vamos dizer assim, a sua visão alongada, é você ter uma visão melhor da vida. Então primeiro você precisa ver, depois você precisa agir como tal. Você precisa que todas as suas ações, suas atitudes sejam inerentes à sua condição da sua nova vida, que é a sua condição de casado. Uma vez que casou, não dá mais para pensar como solteiro, tem que pensar como casado. E aí várias coisas você vai deixar de existir na sua vida. Vários comportamentos você vai ter que eliminar. Isso é importante para você, para que você consiga realmente chegar aonde você almeja. Quem é casado não pode mais pensar como solteiro, certo ou não? Quem é casado não pode pensar na individualidade. Tudo que pensar, tem que pensar no todo. Por isso que é ver e agir, e é ver e criar. Outra coisa importante, quem é casado tem que pensar na criação, né? Não só dos filhos, mas em tudo que você queira fazer. A criação é importante daí para frente. Então você vai criar várias coisas, vai criar dinheiro, vai criar empresas, vai criar oportunidades, tudo isso vai ser feito a partir de vocês dois. Então é importante que você, que está recém-casado aí, por exemplo, tenha esse tipo de pensamento. Esta é a visão correta do casamento. Continuando, a nova visão do casamento deve ser tal qual a esse enlace do ser humano com o paraíso, olha bem, criado por Deus. E onde fica o paraíso criado por Deus? Esta é uma pergunta para você. Quando se pensa em casamento, tem que pensar em paraíso, né? Criado por Deus. Lá, Deus criou o paraíso e colocou Adão e Eva para viver nele, né? Depois, por sua desobediência, eles saíram de lá. Mas, na verdade, se não fossem desobedientes, estariam lá até hoje, certo ou não? E aí, com certeza, teríamos uma vida mais feliz. Então, esse Adão foi danado. Aliás, a Eva, na verdade, né? Que foi ela que levou Adão até a pisar na bola, né? Mas na verdade ele foi só influenciado, porque ele que tinha que ter pensado melhor, já que ele era o seio da família, vamos dizer assim. Mas na verdade os dois que pisaram na bola, e hoje o mundo é do jeito que é. Tudo bem? Então é importante que você entenda que existe um paraíso criado por Deus, principalmente na questão do matrimônio. E onde que está esse paraíso? Quem é esse paraíso? Como conquistar esse paraíso? Então veja bem, como diz Jesus, o reino de Deus está dentro de quem? Está dentro de você. Então comecei a explicar para você onde está o paraíso, né? Onde está o paraíso, na verdade? Está dentro de você, dentro de ti. Aí está o paraíso. Percebe? Agora, você precisa enxergar esse paraíso de forma mais alongada. Você precisa enxergar o paraíso de outro jeito, de outro prisma. Vamos lá. O paraíso está dentro de você, dentro dos seus pais, dentro do seu marido, dentro de sua esposa, dentro do seu filho, dentro de todas as pessoas que cercam você. E por que é dentro de todas as pessoas que cercam você? Porque na verdade não existe as pessoas, existe você. Você e as pessoas são unas. Você e a natureza também são unos. Você e o universo também são unos. Então você precisa pensar desta forma, que você e o todo são unos. Tanto é que é assim que pensa, ó, Deus, natureza e homem originalmente são unos. É assim que a gente tem que pensar. Se pensarmos desta forma, teremos uma vida mais feliz. Aí vamos entender que o paraíso está em todas as pessoas que nós nos relacionamos, porque nós, eu e elas, somos uma só. Você e elas são a mesma pessoa. É assim que você pensa no dia a dia? Veja você a importância do casamento. Você tem que pensar que você e a sua esposa é a mesma pessoa. Para um ser nascido de carne renascer, ele deve
antes de mais nada, sair do sepulcro da carne. Sabe aquela história que fala assim, olha, para chegar a Deus tem que nascer de novo? Isso não quer dizer retomar ao ventre da mãe, mas nascer de novo espiritualmente dizendo, nascer de novo pela consciência, nascer de novo pelo renascimento, nascer de novo pelo arrependimento. Veja, é assim que é o nascer de novo. Percebe? E quando você tem um casamento, duas pessoas embasadas nestas verdades, são casamentos felizes, casamentos que vão chegar mais longe. Então este contrato não pode ser apenas um contrato onde vai dividir bens, por exemplo. A primeira coisa que quem casa tem que esquecer é bens materiais. Quando você vai ver com uma pessoa, você e ela é a mesma pessoa, portanto os bens materiais são dos dois. Não tem que ter aquele negócio, olha, eu vou casar com separação de bem, o que é meu agora é meu, o que é seu lá é seu. Isso não existe, pessoal. Isso é coisa de gente egoísta, isso é coisa de gente que não está pensando no outro, certo ou não? Se você se engraçou com uma pessoa, se você quer ficar com ela, tudo isso tem que deixar de lado, tem que passar a não existir. Por exemplo, não faz sentido você viver, tanto faz homem quanto mulher, não interessa. Você viver 10, 15, 20 anos com uma pessoa e depois você separar e aí a outra pessoa, você é rico, só porque o dinheiro era seu, se separa da pessoa e a pessoa que tinha toda aquela vida confortável com você, a partir dali não vai ter mais. Olha que absurdo. Não faz sentido isso. Então, se você tem esse tipo de pensamento, você não vai muito longe. Você tem que pensar diferente. Uma vez que você se uniu com uma pessoa, a partir daí existe uma única pessoa, você e ela. E daí para frente, tudo que vocês têm, todas as coisas que vocês construíram ou não, se for junto ou separado, passa a ser dos dois. E a partir do momento, se por alguma razão, por uma incompatibilidade de gênero, você queira se separar, saiba que você tem que deixar essa pessoa de uma forma melhor do que quando você a recebeu, percebe? Isso vale para o homem e vale para a mulher, até porque agora a mulher não tem, aí por exemplo, a chancela da igualdade, não é isso que você quer? Então tem que ter igualdade em tudo, é isso que tem que acontecer, igualdade em todas as situações, independente do que vai acontecer. Se você se uniu com uma pessoa, você e ela passam a ser uma pessoa só, e as questões financeiras não devem mais ser a coisa mais importante. Isso passa a ser relevante num casal verdadeiro, num casal que tem uma espiritualidade boa. É assim que tu tem que pensar. Todo ser humano tem alguma visão da vida. É esta visão que, agindo como força motriz, influencia a sua ação. Qual é a tua visão que você tem com relação a isso? Depende da sua visão diferente. Fala, não, o que eu construí vou colocar no papel. Tudo que eu construí até aqui, casei, mas você não tem direito. Você tem direito daqui para frente. Aí você fala, mais Isauro, mas e se eu casei com uma pessoa que é uma espertalhona? Veja, não é um problema dela, o problema é teu, por que você casou com ela? Se você casou, é porque você assumiu um compromisso. Se você casou, você assumiu a responsabilidade. Portanto, esse tipo de pensamento não pode fazer parte da tua vida. Porque se você casou, porque em algum momento você foi atraído por essa pessoa. É mais, se você casou com ela com esse tipo de pensamento, sabe por quê? Porque na verdade é você que pensa assim. Você e ela é a mesma pessoa. Então se você casou com uma pessoa que tem como objetivo tirar teus bens, é porque na verdade dentro de você existe essa informação. E por isso você atraiu essa pessoa para você. Então pensando desta forma, mais um motivo para você pagar a conta. É isso que eu tenho que fazer. É mais um motivo para você pagar a conta. Porque se você nesse momento pagar essa conta de forma alegre, de forma feliz e de forma justa, sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar agora um outro relacionamento melhor, um relacionamento mais feliz e que não vai ter nenhum tipo de problema. Porque se você deixar essa pessoa na rua da amargura, não dá para ela uma vida confortável exatamente como ela tinha com você, você vai encontrar uma outra pessoa com o mesmo problema e você vai ter problema sempre. Sabe por quê? Porque dentro de você existe tal sentimento. Se você atraiu para você, seja você homem ou mulher, uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, é porque na verdade quem pensa assim é você. Esta pessoa é apenas reflexo seu, reflexo da sua mente. Pense nisso, para que você tenha uma vida mais feliz e mais confortável no seu próximo relacionamento, se é esse o seu caso. Continuando, é essencial que o nascer de novo ocorra simultaneamente na consciência e na ação. Uma fé desacompanhada de ação é uma fé vazia. E uma consciência desacompanhada de ação é um despertar incompleto. Fé sem ação é vazia. Veja bem,
consciência desacompanhada de despertar é incompleto. Qual que é o verdadeiro despertar? É quando você aceita que você e Deus é a mesma pessoa. Que você e o seu cônjuge é a mesma pessoa. Percebe que não faz sentido estas relações comerciais serem empecilho para você ser feliz? Ser empecilho para você ter sucesso na vida? Veja, na questão da prosperidade, na questão de ter riqueza, diz o seguinte, que quem divide é mais rico. Quem doa é mais rico. Como é que você tem a capacidade de dizer que a pessoa que você casou, que você ficou 10 anos casado, só porque você era rico e ela era pobre, a partir daí ela não tem direito a nada? Percebeu? Pense nisso. Pense nas tuas ações. Pense na tua forma de pensar. Então o verdadeiro despertar é você, primeiro, aceitar que você e Deus é um só. Isso é por meio da ação. Segundo, é você aceitar que você e a tua esposa, você e teu esposo é a mesma pessoa. Portanto, daí para frente, vocês têm condição de igualdade. A partir do momento que se uniu, dali para frente, é tudo igual. Funciona dessa maneira. Continuando aqui. A prosperidade ou não de uma pessoa depende de ela sair ou não do sepulcro da matéria e renascer pelo Espírito, de ver ou não o ser humano como filho de Deus. Esse é o verdadeiro renascer. Como é que você vê as demais pessoas? Aliás, eu digo mais. Como é que você vê você mesmo? Você se vê como você e Deus a mesma pessoa? Você se vê como um filho de Deus ou você se vê como um filho de cruz credo? E aí tem que falar assim, mas Isaú, porque tem gente que coloca Deus lá em cima e ele aqui embaixo como uma pessoa, como um Zé Ninguém. Eu vou explicar para você, filho de cachorro é o quê? É cachorro ou é gato? Filho de cachorro é cachorro. Filho de gato é gato. Filho de cavalo é cavalo. Portanto, filho de Deus é Deus. Quer você queira, quer não. Se você não tem esse despertar, é porque você ainda está, com certeza absoluta, equivocado espiritualmente dizendo. Você e Deus é a mesma pessoa. Você veio nesta vida para expressar a Deus. Deus, quando fez o mundo, colocou você aqui, imagem e semelhança dele, para reinar sobre tudo que há na terra. Portanto, assuma você aí do lado a sua condição. E quando é que você não está assumindo? É quando você tem um casamento embasado em bens materiais. É quando você cria todas essas situações embaraçosas que vai te criar problemas futuros, principalmente na área da espiritualidade. Casou, meu amigo, está casado, não interessa quem tem dinheiro e quem não tem. A partir dali, existe uma única pessoa e os bens têm que ser compartilhados. Sabe por quê? Porque você assumiu tal situação. Como um ser espiritual, é de manifestar ou não, na prática, a consciência do homem filho de Deus. Então, veja bem, o ser espiritual, na verdade, é como você vê essas coisas, como manifesta na prática a condição de você e o próprio Deus. Você e Deus é uma pessoa só. Você é filho de Deus. É assim que você tem que pensar. Então, tudo isso que eu disse para você até aqui foi para falar para você da condição do casamento, do contrato casamento, para que você tenha uma vida mais feliz, para que você não seja egoísta, para que você pense verdadeiramente que a outra pessoa com quem você uniu é a mesma pessoa. É isso que você tem que pensar. E deixar as questões materiais de lado, porque isso não quer dizer nada. O importante na tua vida é você aceitar que você e Deus é a mesma pessoa e que você e o teu esposo ou a tua esposa é a mesma pessoa. Se você pensar dessa forma, você é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa de sucesso e nada na tua vida vai faltar. Sabe por quê? Porque você está embasado nas questões espirituais. Você colocou Deus na tua vida, a espiritualidade na tua vida. E a partir daí, tudo vai funcionar bem para você. Pense nisso. Agora nós vamos ver uma outra ferramenta muito importante para essa questão da família. Porque a família é a terceira ferramenta mais importante de um homem bem-sucedido. E aí nós vamos ver o papel da família. Qual é o papel da família? Qual é a importância da família na nossa vida? O papel que ela exerce no dia a dia, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos irmãos e por aí vai. Então vamos estudar isso agora. O lar é o local onde a criança se desenvolve, assim como a terra ou o solo é o local onde a planta cresce. Então qual que é o papel da família? É o crescimento. O papel da família é você ter indivíduos melhores. O papel da família é embasar todas as pessoas que ali moram naquele lar na condição divina. O papel da família é fazer com que as pessoas tenham mais sucesso. Esse é o papel da família. É o papel do crescimento em todas as áreas da vida, seja ela pessoal,
seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela espiritual. Então, os seus papéis. Então, você tem que olhar a tua vida, quais são os seus papéis. O papel de filho, papel de pai, papel de mãe, papel de marido, papel de amigo. Então, é o teu crescimento espiritual em todas essas áreas da sua vida. E este é o papel da família. Continuando. E do mesmo modo que a planta se desenvolve absorvendo os nutrientes do solo e recebendo raios solares e o calor do mundo e à sua volta, a criança se desenvolve recebendo a atenção e o carinho dos pais e de outros membros da família. Fazendo uma analogia, o sol, o calor, a luz, todos esses nutrientes são necessários para que uma planta se desenvolva, para que uma planta cresça. Trazendo isso para o seio familiar, quais são esses nutrientes? O amor, a alegria, o respeito, a compreensão, a compaixão, a doação, a bondade, a sabedoria, a felicidade. Então, tudo isso são ferramentas, são como os nutrientes para que cresça pessoas saudáveis, pessoas felizes e pessoas que vão ter sucesso com certeza absoluta. Isso é o papel da família, que é conduzido pelo papai e pela mamãe. O aperfeiçoamento do amor, todo indivíduo cresce no ambiente familiar e ao longo do seu desenvolvimento desperta para o amor em relação às pessoas fora do ambiente familiar. Quando você tem um crescimento profissional, um crescimento pessoal, com uma base familiar muito boa, você vai transferir esse amor para as demais pessoas. Você é uma pessoa que vai ter facilidade de relacionamento com as demais pessoas. Sabe por quê? Porque você tem uma base familiar muito boa. A família tem o papel de transformar cidadãos melhores, políticos melhores, empresários melhores, maridos melhores, tios melhores, pais melhores. Isso é papel da família. É isso que faz o seio familiar, é isso que faz o seu lar. Continuando, o lar é como um viveiro onde são cultivadas as plantas. É também um lugar de educação, uma escola que orienta as crianças para que não tomem o rumo errado. Pessoal, na verdade, sabe o que você é? Independente da idade que você tem, você é uma criança grande. Certo ou não? Está sempre em desenvolvimento por meio do seio familiar. Todas as pessoas que compõem a sua família são pessoas que te levam ao crescimento, que te levam ao sucesso. Pense nisso, que a família é a base de tudo e tem um papel importantíssimo na tua vida. E a boa família é aquela que cumpre bem a importante função de educar as crianças. Por que fala de educar as crianças aqui? Porque para o pai e para a mãe, os filhos são sempre crianças. Não vai mudar nunca. Na verdade, nós somos crianças grandes, que deixamos de cometer erros infantis e passamos a cometer erros mais elevados do dia a dia, baseados na nossa impulsividade, na nossa falta de conhecimento. Então é importante que você saiba que a família é importantíssima na sua vida e que é por meio dela que você tem um aprendizado constante. Veja, a sua condição de interrelacionar com a sua família é a que faz a diferença no seu mundo externo, seja empresário, familiar ou qualquer outra coisa que você vai fazer na vida. Percebe? Isso significa que todo lar deve estar alicerçado numa fé correta e que para isso é necessário a ampla divulgação da verdade que o ser humano é filho de Deus e essencialmente é perfeito. O papel da família é propagar para todos os seus membros a condição homem-filho de Deus. Esta é a ideia principal. É colocar dentro da cabeça de cada um a condição da espiritualidade, porque isso vai fazer a diferença lá fora quando ele sair. Quando ele for procurar emprego, quando ele for empreender, quando ele for montar os seus negócios, ele vai ter mais felicidade quando ele tem essa base espiritual fortemente arraigada no seu subconsciente. E isso é papel da família, percebe? É a família que faz tudo isso na nossa vida. Então veja você, pessoal, o papel da família, na verdade, é incutir na cabeça das pessoas a verdade, incutir na cabeça das pessoas os valores éticos, morais e espirituais. Quem pensar dessa forma, quem agir dessa forma, vai ter famílias melhores, pessoas melhores, ser humano melhores, pessoas com poder melhores e por aí vai. Nada mais além disso. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje com relação a esta questão da família no mundo dos negócios. Esta é apenas a primeira aula. Desta forma, a gente vai mais longe com este conhecimento. Muito obrigado pela sua participação. Quero convidar você mais uma vez a compartilhar todo esse conteúdo com seus amigos, indicar para os seus amigos. Quero que você vá lá, clique aí no Saiba Mais e vai até lá o nosso portal,
Se inscreva lá para você ter acesso a todas essas aulas integral, né? Na íntegra para você. Que você vai lá no nosso canal, se inscreva lá no YouTube, porque lá tem vários conteúdos diários para você. Que você acione lá o sininho para que quando entrar um vídeo novo, você seja a primeira pessoa a receber. Que você faça o seu comentário, que você compartilhe com seu amigo e mais. Se você quiser, deixa lá a sua pergunta, que com certeza absoluta nós vamos gravar um vídeo baseado na sua pergunta. E isso vai ajudar outras pessoas também. E isso nos dá também motivação para continuar gravando essa obra maravilhosa para você gratuitamente. Fique com Deus e até a próxima aula.